Se vocês estão percebendo, esse homem perdeu tudo. Numa linguagem bem brasileira, esse homem está no fundo do poço. Agora, quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. E para cima ele olhou, e arranca do peito um brado de esperança, quando diz: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ele perdeu os seus bens, ele enterrou os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o aconchego dos seus amigos, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. Louvado seja o Senhor. E ele afirmou: esse Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. E quando ele arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompeu o silêncio, e Deus começou a falar com ele. Só que quando Deus rompe o silêncio e começa a falar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó, e Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus fez 70 perguntas para Jó, todas retóricas. É como se Deus abrisse as janelas dos céus e derramasse em catadupas, torrentes caudalosas da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória, e Deus foi inundando Jó com a sua grandeza e a sua majestade, e Deus foi mostrando para Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, e perguntando: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para elas não invadirem a terra? E Deus foi mostrando a sua grandeza e o seu poder para Jó, e diz a Bíblia que Jó foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, que mudaram a sua história. E essas 5 verdades podem nesta noite mudar também a sua história. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42, porque elas estão lá. Observe aí, 42. A primeira coisa que Jó descobriu, queridos, ele reconheceu a onipotência de Deus, no verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Isso é fantástico. Bem sei que tudo podes. Preciso dizer algo a você. O cristianismo é 100% oposto à psicologia de autoajuda. O cristianismo é 100% contrário à teologia da confissão positiva. A psicologia de autoajuda e a confissão positiva diz que você é forte, que você tem o poder, que você tem a força, que há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? É que você e eu somos fracos, muito fracos. Que a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós temos várias fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas mais espertas do que os homens driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda-se de manhã um caos, bota um bom cosmético, vira um cosmos.
Daqui a pouco uma cirurgia plástica ajuda e muito. Mas convenhamos, chega uma hora que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, aí não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Vai, já tem um exército acampado ao meu redor. Tem outros que aproveitaram, nem cabelo tem mesmo, para não ter briga. Temos fraquezas emocionais. Irmãos, quantas vezes nós já choramos? Nas noites mais escuras da nossa vida, achando que não ia aguentar, nem um dia sequer a mais. Tristemente, nós temos fraquezas morais. Já prometemos para Deus: ó Deus, eu não vou mais cometer esse erro, Senhor, eu não vou mais cometer esse pecado. E daqui a pouquinho você comete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais, somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos praticamos. Somos fracos. Mas é maravilhoso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem solução e sem salvação, para Ele não tem problema que Ele não possa resolver. Ele não conhece o que é fracasso, Ele não conhece o que é derrota, Ele não conhece o que é impossibilidade, Ele tudo pode. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Nas palavras do profeta Isaías, o nosso Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, o nosso Deus é aquele que mede os céus a palmos, o nosso Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O nosso Deus é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Permita-me ilustrar de maneira tão simples. Um dia um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãos dadas, quando o menino se volta para o pai e faz uma pergunta emblemática. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece-me que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. As crianças fazem as perguntas mais difíceis. E o menino perguntou para o pai assim: ô pai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para o menino de 4 anos. Ficou pensativo, continuou caminhando, calado, quando de repente ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico nas alturas excelsas. Ele diz: filho, olha para cima, está vendo aquele avião? O menino diz: estou vendo. Qual o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: mas muito pequeno, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros, chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo. Qual o tamanho desse avião, meu filho? Esse é muito grande, é muito grande. O pai disse: pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você, aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você, aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes.
A segunda descoberta que Jó vai fazer, que vai mudar a sua vida, ele vai reconhecer a soberania dos planos de Deus. Ele diz no verso 2: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, nada dá mais segurança para a nossa alma do que nos ancorar nesta verdade bíblica da soberania de Deus. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em feitiço. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nenhuma folha cai no outono sem que Deus saiba. Deus conhece cada uma das 60 trilhões de células do seu corpo. Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece o seu CPF, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece os seus sonhos, Ele conhece você por fora, Ele conhece você por dentro. Ele tem um plano eterno estabelecido para a sua vida, e esse plano não pode ser frustrado. Louvado seja o seu nome. A sua vida não está solta ao léu, a sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e governa o universo.